Glória a Deus. Amém. Bem, você pode se assentar? Uma noite antes da sua crucificação, Jesus então ele se reúne com seus discípulos e faz a sua última ceia. Mas enquanto ele estava ali na última ceia, se você for lá para João, por exemplo, você vai ver várias instruções que Jesus ele fala para os seus discípulos. E ali Jesus ele instrui seus discípulos, bem detalhado em João e no Evangelho de João, e também conforta os seus discípulos. Veja bem que quem é que vai para a cruz? É Jesus. E quem é que acaba sendo confortado? Quem é que Jesus está ali confortando? São os seus discípulos. Aquele que precisava ser confortado, que era Jesus, é aquele que é o que conforta. É aquele que fala para os seus discípulos, para eles terem bom ânimo, para eles estarem firmes, para eles continuarem a jornada, para eles estarem focados em Deus. E eu convido você então, a abrir tua Bíblia em João 14, de 1 a 12. Evangelho de João 14, de 1 a 12. Amém? Todos acharam? João 14, 1 em diante, até o 12. Não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Se eu for e lhe preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé disse-lhe, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos então saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Você não creu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim, quando eu digo eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Passagem linda no versículo 6 novamente, respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus aqui ele já começa dizendo, não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, ou seja, não permitam que as circunstâncias desta vida aflijam você e preocupe você. Vocês confiam em Deus, não confiam? Então, também confiem em mim. E aí ele vem então dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus viesse hoje, porque no tempo, Jesus há 2000 anos atrás ele veio. Se Jesus ele viesse hoje, e viesse, por exemplo, no centro de Londres, e chegasse no centro de Londres e falasse exatamente essas palavras, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Com certeza, conhecendo hoje o mundo em que nós vivemos, nós poderíamos falar que muitos ignorariam Jesus. Outros, dependendo da situação, o ouviriam. Outros até seguiriam Jesus. Outros chamariam a polícia, porque agora, nesse devido momento, qualquer pessoa que levanta qualquer coisa que possa causar tumulto, e é o que está acontecendo, nós estamos vendo no centro de Londres, chama a polícia, e essa pessoa acaba indo presa
porque ela está propagando a sua religião, e pode ser que essa sua religião ofereça algum perigo à sociedade, ou pode ser que seja algum extremismo que nós venhamos a ver acontecendo então. Ou se não, poderiam até chamar Jesus de louco, como é que você pode dizer isso? E levariam ele preso. Mas foi exatamente isso que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando um carpinteiro, porque Jesus, ele aprendeu a profissão de seu pai, que era carpinteiro, José, e Jesus então, ali, ele diz estas mesmas frases em outro contexto, em outra história, em que o mundo vivia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, se víssemos Jesus então dizendo isso, poderíamos ter certeza do que aconteceria. Mas naquela época também era um momento muito complicado para Jesus falar estas coisas. E os seus discípulos, que aqui tem essa conversa com Jesus, também tinham certeza de que se ele fosse, era complicado para eles que estavam ficando, porque eles tinham entrado nessa de cabeça. Eles tinham aceitado tudo que Jesus tinha falado para eles, e de repente esse que estava com eles vai embora. Diz: eu estou indo embora, eu estou preparando vocês, eu estou cuidando de vocês, eu vou para o meu pai. E eles começam então a não entender direito isso. Mas vejamos um pouco a questão do que Deus colocou no meu coração: caminho, verdade e vida. O que isso significa? O que Jesus está querendo dizer quando ele nos manda, não é, esta mensagem que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, se não for por este caminho. Em Isaías 40, de 3 a 8, e até eu vou abrir aqui em Lucas, se você quiser abrir em Lucas, nós estamos até estudando sobre Lucas, nos nossos ensinos que a gente tem na Bíblia em celular, que nós temos na quarta-feira. Em Lucas, no versículo 3, capítulo 3, perdão, versículos de 4 em diante, é repetido a mesma coisa que está em Isaías. Como está escrito no livro de Isaías, das palavras do profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa palavra aqui, ela vem então falando de João Batista, que ele é o precursor ali de Jesus, e nós estamos estudando isso, não é, nas quartas-feiras, neste caminho que Jesus vem para preparar, e agora ele vem dizer exatamente que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida. Antigamente os reis, quando eles, por exemplo, iam, as autoridades iam por algum caminho, as pessoas, os seus súditos iam na frente para preparar a estrada, porque as estradas elas eram sujas, as estradas elas eram esburacadas, as estradas elas eram tortuosas, e aqui a Bíblia nos diz que Jesus, ele vem, está preparando um novo modo do ser humano viver, e um modo do ser humano se achegar a Deus, porque naquela época, se você olhar, os reis, eles viviam com a sua vida totalmente tortuosa, a sua vida totalmente difícil, assim como nós vemos hoje a questão da corrupção no mundo, assim como nós vemos hoje a dificuldade em que o mundo vive. E Jesus então vem com essa declaração abusiva, porque se nós fôssemos falar para os dias de hoje, falar que eu sou o caminho, falar que eu sou a verdade, falar que eu sou a vida, é até uma pretensão. E por quê? Porque se eu falasse, por exemplo, que eu sou um caminho, se eu falasse que eu sou uma verdade, e se eu falasse que eu sou uma vida, eu poderia então não ter problema algum de declarar aquilo que eu acredito. O caminho, a verdade e a vida, eu declaro que eu sou o quê? O único. Por exemplo, no judaísmo, eles não acreditam em Jesus. Agora, no judaísmo mais recente, alguns rabinos levantam teorias e até panfletos sobre Jesus Cristo. Mas nós sabemos que para o judeu, aonde Jesus veio, e aqui ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não era aceito, de forma alguma. Ele era considerado como uma heresia para eles. Da mesma forma, se nós olharmos, por exemplo, para os dias de hoje, que nós temos os islâmicos,
Nós vemos que o islamismo, ele até considera Jesus, mas Jesus num segundo plano como profeta. A visão que eles têm de Jesus é que Jesus, ele é um profeta, filho de Maria, veio numa condição especial, mas ele não é filho de Deus. Em nenhum momento ele é tratado como um ser especial. No budismo, por exemplo, ele é tratado, Jesus, como um ser iluminado. Entre todos os iluminados que vieram nessa terra, e eles falam que Jesus dá até iluminação pelos ensinos que ele teve. Se nós formos, por exemplo, para o hinduísmo, que nós temos muito aqui em Londres, nós vamos ver que Jesus é considerado que uma das encarnações dessa divindade, e eles aceitam então Jesus como essa manifestação da divindade no mundo, entre outras, muitas outras divindades que estão nessa terra. Se você então chamar Jesus como o caminho, e não um caminho, se você chamar Jesus como a verdade e não uma verdade, se você chamar Jesus como a vida e não uma vida, talvez você não vai ter problemas com essas outras religiões, ou você não vai ter problema de falar para Jesus, e até você vai ser ouvido, porque você é mais uma opção. É como se eu pegasse Jesus e colocasse ele dentro de um pacote, como muitos pacotes que a gente tem por aqui e que a gente tem por aí. E infelizmente até dentro das próprias igrejas muitas vezes nós vemos isso. A forma com que Jesus é apresentado e a forma com que a barganha é feita com o nome de Jesus. E nós vemos aqui então que nós como seres humanos somos seres únicos. Você é único, não há ninguém nessa terra igual a você. 7 bilhões, e eu não sei quanto está agora, talvez 7 bilhões e meio de pessoas nessa terra, não há ninguém como você. Até os gêmeos são parecidos, mas não são idênticos. Essa é a perfeição de Deus. Existe nesse mundo também pessoas que são muito especiais. Pessoas que têm, por exemplo, como o Eduardo falou, agora na Olimpíada, eu falava isso em casa, falei, estas pessoas, esses meninos, esses jovens que estão entrando para competir, são pessoas especiais, porque eles batalharam e eles estão acima da média na corrida, acima da média na natação, acima da média em uma série de coisas que talvez quando nós olhamos para a televisão e vemos o homem pulando daquela altura, falamos, talvez acho que até eu pulava, parece que não dá a impressão de ser tão alto. Mas se você for lá e começar a ver ao vivo aquilo, você fala, meu Deus, é enorme, ele pode morrer dali. Mas ele vai, pula uma, pula duas, errou, pula de novo, e a gente fica com aquela agonia. São pessoas especiais, mas quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele não está falando dessas pessoas especiais. Jesus não está falando da diferença que nós temos. Jesus está falando que ele é o caminho, que ele é o único caminho. Não há outro caminho que se compare a Jesus. Não há comparações, ninguém pode estar ao lado de Jesus. Entenda isso, nada, e quando eu falo ao lado, muitas vezes nós mesmos colocamos no nosso coração alguma coisa ao lado que se compare a Jesus, mas nada pode se comparar a Jesus na nossa vida, amém? Em Portugal, os meus amigos angolanos, eles sempre ensinavam alguma coisa. É interessante, porque a gente vê esse jogo de cultura, essa diferença que tem uma cultura da outra. E em Portugal, os angolanos, a igreja que eu frequentava, tinha praticamente 50%, acho que metade da igreja era angolano. Eram africanos, não é? A maioria era angolano, mas tínhamos de outros lugares, Moçambique, Guiné. E tem uma música que eles cantam, e eles cantam com tanta propriedade, que para nós, às vezes, a gente soa e ouve os gestos, como eles fazem, que parece que não tem muito sentido. Mas um dia eu cheguei para um desses angolanos e eu perguntei para ele, falei, por que você canta? O que vocês querem dizer com isso? Ele explicou para mim o que é na raiz dele, na cultura deles, o que ele está querendo dizer. A música diz assim, talvez você já até ouviu. Kakuli wali só kalayeso. Kakuli wali só kalayeso. Tua vanjalia, cosi cosi. Tua papayala, cosi cosi. Tua nala, nala, cosi cosi. Kakuli, kakuli, kakuli. Que quer dizer o seguinte, é muito legal essa música. Diz assim, não há quem se compare a Jesus. Não há quem se compare a Jesus. Não há quem se compare a Jesus.
Não há, não há, não há. É tanta palavra, né? Caculho ali só cala isso, caculho ali só cala isso, caculho ali só cala isso, caculi, caculi, caculi. Aí quando eles vêm aqui, eles falam, procurei e não achei, apalpei e não achei, girei, girei e não achei. Não há, não há, não há. Quando eu perguntei, a pessoa que me disse o seguinte, André, na cultura que nós vivemos, nós procuramos de tudo. Uma já começa pela língua, que são 12 ou 13 dialetos. Essa deve ser quimbundo, se eu não me engano. Aqui está em quimbundo, mas a gente cantava em quimbundo, umbundo. Várias línguas que tinham que são na Angola, entre outras. Choco e outras línguas. Mas aqui ele diz que, para eles, como eles olhavam para Jesus, não tem comparação, porque tudo que eles ofereciam, as tribos ofereciam, os pajés ofereciam, as pessoas ofereciam, nas suas tribos, não se comparava a Jesus, e eles podiam girar por todos os lados que fosse, nada se comparava a Cristo. E ainda ofereciam coisas para que eles colocassem em seu corpo, ofereciam coisas para que eles tocassem, para que eles estivessem como Deus, então eles podiam apalpar, mas mesmo aquilo que eles apalpavam, não era Jesus. Não há, não há, não há, cacule, cacule, cacule. Quem se compare a Jesus Cristo? E quando Jesus, então, ele diz, número 1, eu sou o caminho. Isso ecoa até hoje para os nossos corações. Hoje nós vivemos numa sociedade muito complicada, em que ao longo dos anos, por exemplo, se nós olharmos para Londres, vamos pegar essa palavra e trazer hoje para o contexto nosso. 5% da população aqui de Londres, atualmente, entre 5% e 8% eu estou falando dos britânicos, não estou falando como nós, nós somos cristãos, mas eu estou falando do povo britânico. Essa pesquisa é uma pesquisa do povo britânico. 5% deles já são, por exemplo, islâmicos, já aderiram ao islamismo. E eles fazem uma previsão com que vão nascendo até 2050 ou 2060, a previsão é de 70% desse país ser islâmico. A dimensão, veja só, quando Jesus aqui, então, voltando lá, está falando sobre ser o caminho, ele está apresentando o que? Um evangelho. Ele está apresentando para nós uma resposta que não há outra forma de resposta que nos chegue a Deus. E, por exemplo, a questão do costume aonde nós vivemos, isso faz com que nós criemos raízes. Por exemplo, um muçulmano, não é? Ele cresce nesse meio, ele fica muçulmano. Um hindu, por exemplo, cresce no meio do hinduísmo, ele fica no hinduísmo, é hindu. Agora, aqui em Londres, por exemplo, há 300 anos atrás, quando você falava para uma pessoa a respeito do que ela era, ela dizia que ela era o quê? Cristã. 72% da população se dizia cristã. No censo daqui, que tem um censo que é do YouGov. Então, o último que teve foi em 2015, no final de 2015, para entrar em 2016. Mas olha que interessante. Perguntaram para eles assim, qual é a sua religião? Entre muitas religiões, ok? Para os britânicos. Qual é a sua religião? 72% em 2001 respondeu que eles eram cristãos, ok? Não religiosos, 15% a 16% não eram religiosos. 2011, 10 anos depois, perguntaram para eles a mesma pergunta, qual a sua religião? 58% respondeu, nós somos cristãos. De 72 baixou para 58. Isso está no site, pode procurar no site do YouGov. E aí, 58 assinou lá e ticou, sou cristão. Depois, em 2015 e 26, já cresce o número de não cristão. Não estamos falando de outras religiões, estamos falando de cristão e não cristão, de uma nação que é considerada uma nação cristã. Aí vem 2015, começo de 2015, fevereiro de 2015, cristão, 49%, número baixa mais ainda. E não cristão, 42%. Aí começa de novo a próxima pergunta. Qual a sua religião já no final do ano? Em dezembro de 2015, 44% se considerava cristão. Já cai mais 5 pontos. Estão vendo como a coisa está indo rápido? Vocês percebem isso? Daqui é uma pesquisa em que vai para a casa das pessoas e elas ticam.
46% já ultrapassa o número de cristãos, os que não acreditam em nada, não tem qualquer contato com religião ou não quer saber de religião. E também fizeram uma segunda pergunta interessante. Perguntaram aos que disseram cristãos, aos que se disseram cristãos, a esses 40%, 44%. Você acredita que Jesus é real? E que Ele morreu? E que Ele ressuscitou e é o Filho de Deus? 2011, quando fizeram essa pergunta, 48%, menos da metade, respondeu cristãos, que eles acreditavam plenamente nisso. Outros seguiam, talvez, porque a família era cristã. Em 2015, fizeram a mesma pergunta e o número reduziu de 48% para 27% dos cristãos que responderam que eram cristãos, 27% acreditam realmente que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Ele é real, que Jesus Ele morreu, que Jesus Ele ressuscitou. E mais alguns dados interessantes. 60%, por exemplo, da população britânica, ela nunca foi a uma culto, a uma igreja, ela nunca foi a nada. 60%, porque nós estamos falando já de uma população que começa a ser nova. E 5% da população britânica vai praticamente à igreja, é assíduo à igreja. Estão a perceber, por exemplo, que o que a gente está falando é que, quando a gente fala de a verdade, o caminho, a vida, nós estamos falando de Jesus, aquilo que Ele anunciou, isso ecoa tempos e tempos, 2000 anos, o tempo até a volta de Jesus, isso ecoa, porque é para isso que nós lembramos essa mensagem de Jesus na nossa vida. E uma das frases que abre essas matérias de jornal, essas matérias sobre essas pesquisas, um dos homens que foi fazer uma das matérias, ele perguntou, uma das reportagens dizia o seguinte: "We are ready to face that without religion?" Por causa do número grande de cristãos, que se dizem cristãos, que não creem nesse Jesus que nós estamos falando, de ser a verdade e a vida. Estão entendendo? Ou seja, nós estamos prontos para encarar a morte sem ter uma religião, sem acreditar em nada. Isso é uma realidade que muitos aparecem, que muitos estão vivendo nos dias de hoje. A minha esposa, por exemplo, ela trabalha no supermercado. No supermercado que ela trabalha, as pessoas que trabalham com ela, a maioria das pessoas que trabalham com ela, são pessoas de outras religiões. No caso, alguns não se dão bem com o porco. Então, a minha esposa ficou responsável por pôr o bacon. Porque se eles forem colocar o bacon, eles se sujam. Esse é o meio que nós estamos vivendo. Então, no trabalho, 5 pessoas, provavelmente, tirando a minha filha, porque ela trabalha com a minha filha pega o bacon e põe o bacon sem problema nenhum. Só que, vocês estão vendo, a gente está rodeado de pessoas e nós começamos a viver um momento que a gente não tem necessidade de falar, olha, eu quero ir fazer missões para algum lugar. Nós já vivemos rodeados de missão. Sabe por quê? Porque os nossos vizinhos não são provavelmente da nossa nação. Nós estamos como missionários nesse país. Nós estamos com essa mensagem de Jesus que diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu não sou um caminho, eu não sou uma verdade e eu não sou uma vida. Entre muitas opções que pode vir no pacote. Mas Jesus, Ele diz que Ele é o único. E essa mensagem que nós carregamos é desse Jesus único. E em meio a todas essas questões de cultura, por exemplo, assistindo a abertura da Olimpíadas, uma das mensagens que mais foi ouvida e pregada é o quê? Sobre a questão de estarmos todos num pluralismo ou num relativismo de aceitarmos, porque nós estamos lutando todos por um bem comum, que é contra o terrorismo, que é contra a briga, que é contra a violência. Só que nós temos que lutar sim por isso, mas nós não podemos esquecer que nós não podemos vender aquilo que nós acreditamos. E nós muitas vezes achamos tudo isso muito lindo, e nós esquecemos da verdade que está dentro de nós, que carregamos esse Jesus, essa responsabilidade de caminhar, como o Du falou, da corrida que nós temos. E na minha casa, a casa que eu moro, o dono ele é da Índia, ele é hindu. Mas ele morou e viveu muitos anos no Quênia.
mas a cultura dele é hindu. Os meus vizinhos, tirando um é inglês, creio eu, não perguntei. Mas pelo jeito que ele fala, a gente já logo imagina que ele é daqui, do Reino Unido. Os outros são todos de outras nações. Agora eu pergunto, o que nós temos feito por esta nossa bagagem que Deus nos dá, que Ele vem há 2000 anos, não é a palavra de Deus, vem ensinando as gerações há 2000 anos. O que eu tenho para oferecer para essas pessoas? O Espírito Santo vai trabalhar? Vai. Mas Deus usa cada um de nós. Nós não somos cristãos? Nós não carregamos essa palavra? Nós não carregamos essa responsabilidade? O que eu tenho para oferecer para eles que é melhor do que o que eles têm? Se muitas vezes o meu vizinho, ele se dedica às vezes muito mais do que eu mesmo me dedico na minha própria religião, estão entendendo? Como é que eu quero oferecer algo espiritual se na minha condição como ser humano eu não tenho exemplo para mim, pelo menos ter um argumento, porque nós brilhamos. O Paulo diz que a gente é o quê? Uma carta escrita. Qual é o argumento? Quando Jesus ele diz aqui que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, Ele está passando para os seus discípulos algo importante. Que aquilo que nós carregamos é esta vida, é esta verdade. E há muitos ismos na nossa vida. Ismos de todos os lados, não é? Por exemplo, pluralismo. Eu fui procurar um monte de ismos que a gente poderia ter e que entram sorrateiramente na nossa vida. Pluralismo. Alguém sabe o que é pluralismo? Não? Mas está por aí em todo canto. Inclusive na religiosidade. Na questão religiosa. Há muitas maneiras de se chegar a Deus. Pluralismo prega isso. Antigamente, por exemplo, cada nação tinha seu Deus. E os deuses eram considerados que iam à frente do povo para batalhar. Era isso que eles consideravam. Eles faziam as suas oferendas aos deuses. Então, estes deuses é que entravam nas suas batalhas para esse povo e eles lutavam. E hoje em dia nós vemos mais ou menos isso acontecendo no nosso meio também. Por quê? Para os Estados Unidos, quando ele foi, lembra 2001? Foi 2001 que aconteceu, 11 de setembro de 2001, que aconteceu a queda das Torres Gêmeas. Quando aconteceu isso, eu me lembro de ter visto uma reportagem que algumas igrejas evangélicas se reuniram para orar pelo governo, que o governo tinha mesmo que tomar uma atitude contra aqueles que... Porque o povo ele ficou revoltado, ele ficou nervoso de ter visto 3.000 vidas perderem naquele prédio e falou, isso não pode ficar assim. E aí George Bush faz tudo o que fez e sai atacando, muitas vidas se perderam. Isso daí nada mais foi do que uma guerra e falando, e o que eles falavam? Eles falavam assim, God bless, como eles falam até hoje, América. Ou seja, Deus ele vai pela América, Deus ele vai. Eu vi um dos pastores, grandes influências nos Estados Unidos, falando, isso até hoje, eles carregam mais ou menos o que tinha no passado. Essa questão de que Deus, ele vai à frente para pelejar. Então, cada nação tinha o seu Deus. Por exemplo, o Império Romano fazia isso. Ele tinha o César, mas eles quando conquistaram, por exemplo, 60 e poucos anos antes de Jesus, Roma toma o poder ali daquela região toda. E aí eles se encontram com várias nações e seus deuses. Como é que eles iam conter todo esse povo de miscigenação de deuses? E eles acabam criando ali um templo que é chamado de Panteão, está em Roma. E esse templo foi o seguinte, ele chegava para cada povo e pedia, traz uma imagem do seu Deus e põe essa imagem aqui. Traz essa imagem, põe essa imagem. Então, cada povo trazia uma imagem do seu Deus, eles conseguiam alegrar esse povo, e ali era adorado. No final, eles queriam que todos adorassem e prestassem respeito a César, que era aquele que estava no comando. E os Césares, eles eram considerados como deuses. Só que eles chegam para os judeus, e eles falam para os judeus o seguinte, traz o seu Deus, porque a gente quer colocar aqui no panteão também. E aí o que acontece, os judeus falam, desculpa, mas o nosso Deus não tem como a gente colocar a imagem. Ele falou que é proibido nós fazermos uma imagem igual a ele.
Só que tinha um segundo problema. Ele falou, e mesmo que nós tivéssemos uma imagem, a imagem do nosso Deus, ele diz que não há outro igual a ele. Ele não pode ser comparado, ele não pode ficar do lado de ninguém. Se ele tivesse uma imagem, ele não poderia ficar do lado de ninguém. Então os romanos, para não criar mais problema, falou, olha, esses judeus eles não têm religião, porque não tem Deus para adorar, não tem nada que ver. Deixa eles ali quieto, e criou-se uma lei, desde que respeitem tudo o que está acontecendo, ficaram ali. Só que para os cristãos, que são esses cristãos que nascem dessa igreja, a coisa foi um pouco diferente, porque ele não entrou nessa lei do governo romano. Estão entendendo? O tempo de Jesus era esse. Eles não entraram nessa lei. Então, por isso que os cristãos, eles viviam fugindo, viviam se escondendo, viviam, por exemplo, nas tumbas fazendo seus cultos, de portas fechadas fazendo seus cultos. Porque se eles fossem achar, e várias histórias de mártires cristãos, que quando pregavam esse Jesus, que ele é o único caminho, que ele é a única verdade, e que ele é a única vida que se pode ter, eles acabavam morrendo, suas famílias acabavam morrendo. Por exemplo, tem a história de uma das mulheres, são várias as histórias. Algumas, às vezes, dos cultos eu vou falando, porque é interessante para a gente saber a história dos remanescentes, e porque essa mesma ceia que a gente está falando, eu acabei de ler a passagem de Jesus fazendo com seus discípulos. Mas tem uma dessas histórias que eles pegaram uma mulher que tinha acabado de dar ter seu bebê, ela era cristã, colocaram um bebê numa célula e colocaram ela na outra cela, fecharam as portas e falaram para ela, você vai ficar vendo o teu bebê chorar, porque ele quer comer, porque ele quer ser lavado, ele precisa do seu cuidado, ele está com frio. Você vai ficar vendo ele ali morrer, até você negar Jesus. Se você negar Jesus, a gente abre a cela e você pode amamentar ele e você pode cuidar dele. Mas se você não fizer isso, você não pode ir do outro lado. Isso é uma das coisas que os cristãos passavam por apresentar esse Deus, por apresentar esse Jesus. Então nós vemos os judeus que também caíam em cima, por exemplo, do próprio Cristo que veio para o seu povo, e agora também em cima do próprio povo que passava apertado. E esse também, meus irmãos, de um modo diferente, acaba sendo o nosso dilema como servos de Deus. Nós não estamos isentos disso. Se você não sabe, já está acontecendo até dentro das igrejas britânicas, e isso vai acontecer com a gente também, algumas regras do que deve acontecer dentro da igreja. Leis para nós, porta não pode ficar aberta. Já acontece, isso não é. Por quê? Porque a estrutura, o que a gente está vivendo está mudado. Eles estão com medo do que vai acontecer no terrorismo. Eles estão com medo de alguma coisa. Isso está até no site da Batista. Porque é algo que a polícia, a Scotland Yard está indo em cada igreja fazendo o seu trabalho. E saiu no jornal essa semana também. E já tem acontecido com algumas igrejas. No tempo que a gente vive hoje é complicado. E você sabe uma das coisas que eles estão falando, que está até escrito? Fale para os membros da sua igreja evitarem de sair com Bíblias na mão. Porque eles estão com medo, eles não entendem que para nós é tão importante. Hoje para nós é fácil porque a gente anda com mobile, né? A Bíblia está no mobile. Mas para nós é uma questão de fé, está entendendo? De pouquinho em pouquinho a gente está perdendo a nossa liberdade. É algo sério, porque falarmos que Jesus é o único caminho ofende a muitas pessoas. Há também a questão, por exemplo, do sincretismo religioso, esses movimentos ecumênicos, que é a questão de juntar várias religiões. Meus irmãos, isso sorrateiramente parece lindo. Isso é muito bonito, ao olhar assim é muito bonito, mas nós temos que tomar cuidado, porque nós começamos a pegar essa palavra de Jesus, dizer que Ele é o único caminho, verdade e a vida, e nós vamos colocando de lado, e nós vamos colocando debaixo do tapete. Temos que tomar cuidado, porque parece tudo muito bonitinho, eles falam, eles cantam igual a gente. Faz igual a gente, mas a verdade, ele é um caminho ou ele é um caminho? Ele é a verdade ou ele é uma verdade? Ele é a vida ou ele é uma vida? Estão entendendo? Sorrateiramente isso entra na nossa casa, entra para os nossos filhos. Quando eu pensava, Senhor, sobre Santa Ceia, todo o teu sacrifício, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Deus, essa palavra veio no meu coração, Deus ministrando para mim, eu sou o caminho, o que o povo precisa de mim. Eu sou essa verdade. O povo precisa de mim. E nós precisamos de Jesus. E nós precisamos encarar isso e levar no nosso peito mesmo essa mensagem de Jesus. E qual é a verdade? Pilatos,
ele faz essa pergunta para Jesus. O que é a verdade? Quando Jesus está ali conversando com ele. Disse Jesus, não precisa abrir, está em João 18. O meu reino não é desse mundo. Quando ele estava ali com Pilatos, estava para ser crucificado. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir os judeus de me prenderem. Ele não estava preocupado com as coisas desse mundo. Ele poderia mandar 12 legiões de anjos, não era isso? E parar com tudo. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. E aí Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão que eu nasci. Eu vim para isso. Eu vim para o mundo. Eu vim para testemunhar da verdade. Da verdade, ele é a verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. E aí Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? Essa pergunta hoje ecoa no coração de muita gente, o que é verdade? O que nós chamamos por verdade? Alguns acreditam que existe um só Deus, alguns acreditam que existem alguns deuses, outros acreditam que existem milhares de deuses, outros que nem nós no cristianismo acreditam que existe um Deus trino. Qual é a verdade? E Pôncio Pilatos, então, ali na frente de Jesus, começa a falar, e a verdade se apresenta na frente dele. Meus irmãos, a verdade de Cristo, ela se apresenta na nossa vida e na nossa frente todos os dias, e eu vou falar todos os sábados, e eu vou falar todas as reuniões quando nós estamos juntos, a verdade de Cristo, ela aparece na nossa vida. E essa questão, então, que entra no nosso mundo, 300 anos antes de Cristo, 300 anos atrás, na nossa geração agora, se você perguntasse, então, para os cristãos, eles iriam dizer, nós somos cristãos, mas como é que você sabe? Porque a gente aprendeu. Aonde você aprendeu? Aprendemos na igreja, aprendemos com a Bíblia, com os escritos, com a reforma protestante. E aí começam a vir vários ismos na vida da igreja. Repare que a gente é consequência destes ismos, que às vezes a gente fala tanta coisa e esquece. Por exemplo, o iluminismo trouxe aquelas coisas meio loucas, não é? Os quadros que muitas vezes ninguém entendia nada e achava bonito, e até hoje vale milhões. Um iluminismo que muitas vezes trouxe mais escuridão, e esse reflexo do que a gente é hoje é muito disso. Deísmo, por exemplo, acreditavam que Deus, ele criou todas as coisas, mas ele não tem controle sobre essas coisas. Aí você vai mais para frente, ainda nesses anos vem o quê? Vem a questão do romantismo. E aí você fala, não, mas romantismo não tem nada a ver com a gente, não tem. Você sabe quando uma pessoa chega, por exemplo, e fala assim, mas esse louvor hoje, não sei, não me tocou, não teve muita unção. Isso é mais ou menos romântico, sabe? Isso é romantismo dentro da igreja. Tem muito romantismo dentro da igreja. Ai, hoje eu acho que não teve o poder de Deus, porque eu não vi movimento. Estão entendendo? Isso vem de cultura, vem se espalhando, vem enraizado na vida das pessoas. E isso distancia-nos de Cristo, isso nos distancia dessa mensagem, nos distancia desse propósito. E hoje esse relativismo é a mensagem da vez. Hoje esse relativismo é a bola que está no mercado hoje, que compara tudo. Por exemplo, como eu falei do islamismo, o islamismo aceita Jesus, mas como profeta. Mas ele não é como Maomé. Então ele pode ser um caminho, mas ele não é o caminho. E a Bíblia, ela nos ensina então, e nós temos que tomar muito cuidado com essa questão do relativismo, por exemplo, até dentro das nossas vidas, porque a gente começa, o pecado, ele tem um pecadinho, ele tem um pecadão. Eu não posso roubar, mas eu não vou falar quanto eu ganhei esse ano, não vou sonegar. Está entendendo? A gente começa a não viver essa verdade toda que Jesus é, e há muito cristão dentro da igreja que se começa a tornar como um camaleão dentro da igreja. O camaleão, o que ele faz? Ele vem aqui, está escuro, ele fica escuro. Ele está aqui, está verdinho claro, eu não sei, é verdinho claro, isso aqui acho que é, né? Não estou daltônico, não. E aí ele vem aqui e fica exatamente dessa cor. Há muito cristão que exatamente está fazendo isso. Ele é mais ou menos aquilo onde ele está. Ele vai se transformando de acordo com o que ele ouve, de acordo com o que ele assiste, de acordo com o que ele vê. E hoje é muito perigoso, porque se você quer ouvir mensagem, é fácil. Vai no YouTube, você acha um monte, não precisa vir na igreja. Verdade?
Sabe por quê? Você vai ficar pirando. Porque cada um fala uma coisa. E aí você sai da direção de Deus, que Deus, Ele se preocupa com o povo. Ele se preocupa com a palavra. Ele se preocupa com tudo que acontece aqui. Está entendendo? E a gente começa a ficar misturado. Vira uma salada mista. E aí Jesus, Ele vem, então Ele diz assim, eu sou a vida. Então Ele falou, eu sou o caminho. Só tem Ele de caminho. Eu sou a verdade. Só tem Ele como verdade. Não há outra verdade. Não adianta queremos inventar. Ele é a verdade. Doa quem doer, Ele é a verdade. E Ele é a vida. E essa é uma das questões que hoje também vem na nossa existência. Que é, que rumo que eu vou dar para a minha vida? Qual a direção que eu vou dar para a minha vida? Qual é o meu futuro? Quais são os meus objetivos? Quais são o meu rumo? Por exemplo, quando eu falo de vida, eu penso nisso. Aproveitar o máximo da minha vida, o que a vida pode me proporcionar. E eu não quero ficar, por exemplo, dando voltas. Lá a gente fala, em Portugal, a gente fala rotunda. Aqui é roundabout. Em Bragança Paulista, se você quiser dar uma voltinha, vai para Bragança Paulista, porque tem a cada 10 metros uma rotatória. Cada lugar tem uma. E a gente, não estou falando de cristão não, a gente, como ser humano, não quer ficar dando volta. A gente quer produzir, a gente quer ter coisas. A gente não quer desperdiçar o dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro. E esses ismos, eles entram também na nossa vida na questão disso, vida, idealismo. O que é idealismo? É quando a pessoa ela luta para querer ser feliz. Há muitos cristãos dentro da igreja que buscam exatamente isso, saúde e prosperidade em Jesus. E quando ele diz que Ele é a vida, Ele não está falando que Ele é a vida porque Ele pode te dar coisas. Ou buscar o lazer desejado que você pode ter. Anda nos caminhos do Senhor, ser fiel ao Senhor, e Deus Ele vai ser fiel com você, com certeza. Da forma com que Ele conhece seu coração. Você sabe que muitas pessoas não estão preparadas para receber dinheiro, então Deus não vai dar. Porque se recebesse, por exemplo, a bolada que a família recebeu essa semana no país de Gales, foi 61 milhões. E eu estava falando para minha mãe, eu com 61 milhões, eu ia embora de Londres. Aí eu falei para a mãe assim, Deus não vai me dar 61 milhões. Está vendo? Isso eu estou falando como homem. Não é o que passa na cabeça de todo mundo. Eu vou ficar aqui nesse frio. Eu vou ficar aqui com o tempo nublado. Eu fico aqui hoje com o tempo nublado e tudo que eu estou lutando, estou ralando, tá difícil, mas nós estamos ganhando o nosso dinheiro, não é verdade? Nós podemos viajar, não podemos? Podemos fazer aquilo que a gente quer e que outros países não podem, mas vai ter dinheiro em outros países. Vai ter dinheiro em Portugal, você vai ver que vida boa que não é. Vai ter dinheiro na Espanha, você vê se a vida não vai ser boa. Então isso é o que? É o idealismo do dia de hoje. O existencialismo, por exemplo, é estar no comando da vida. O homem no seu comando, o homem determina. Isso entra também. Conservacionismo. Muitos hoje, eu ia falar Copa do Mundo, Olimpíadas. Olimpíadas foi sobre o quê? Conservacionismo. A mensagem foi essa. Amazônia, cuidar da fauna, cuidar da flora, cuidar do meio ambiente. Devemos cuidar? Devemos. Mas a mensagem total foi essa, percebeu? Do começo ao fim, a mensagem foi essa. Começou assim, terminou assim, dizendo sobre essa questão do conservar. A preocupação, o problema não é quando a gente quer conservar, o problema é quando o nosso coração está em tudo isso. Aí veio o capitalismo, do capitalismo veio o socialismo, está vendo como são um monte de coisa, a gente vive no capitalismo. Aí veio o socialismo e fala que a gente tem que repartir, o capitalismo que a gente tem que ganhar, que a gente tem que enriquecer, que a gente tem que fazer as coisas, a gente é bombardeado. Com um monte de mensagem, e Jesus continua com a mensagem dele na nossa frente, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E eu quero só encerrar dizendo uma coisa. Jesus, esse Jesus que a gente vai cear hoje, que a gente vai falar dele, ele abdicou de todos os seus interesses. E ele nos ensinou também que nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Jesus, ele não se preocupou com a questão do sexo, do dinheiro, do lazer. Ele se preocupou com a mensagem e com o objetivo daquilo que ele tinha. Ele libertou um endemoniado gadareno de uma legião. E essa legião, ela foi entrar onde? Nos porcos. Sociedade Protetora dos Animais ia ficar muito brava hoje, se ele visse
O demônio entrando dentro de um porco, o porco se precipitando aonde? Do penhasco e caindo aonde? No mar. Então ele não se preocupou com a sociedade protetora dos animais. Jesus, ele alimentou uma multidão de pessoas. E só que quando Jesus ele alimenta essa multidão de pessoas, ele não foi depois abrir um supermercado, abrir uma charity, abrir uma série de outras coisas. Não, a preocupação dele estava pregar o evangelho. Não há problema nenhum de se abrir, mas o problema é que muitos colocam todo o seu coração e toda a tua força nisso e esquecem da mensagem que tem que vir junto com isso. Jesus, ele amaldiçoou o que é uma figueira porque ela não dava o quê? Fruto. Olha aí, sim, não pode nem falar isso hoje, hein? A abertura da Olimpíadas é a natureza, plantar árvore e fazer. Isso é bom. Mas nós temos que ter o nosso coração em Jesus. Jesus, ele deu orientação, ele não deu orientação de business. Jesus, ele na época não foi ficar falando de como você aumentar seu lucro. Pelo contrário, abdique tudo que você tem, me segue. Jesus, ele pagou seus impostos. Vai lá, pega lá na boca do peixe, Pedro, paga os seus impostos. E Jesus, ele não quis se juntar com os zelotes, que eram os povos, uma das facções do judaísmo que entravam de frente com o governo romano para levantar a favor de nenhuma causa. Ele não foi fazer isso. Ele veio para pregar o evangelho, ele veio para nos levar ao Pai. E ele disse assim: ama ao próximo como a ti mesmo. Mas isso foi a segunda coisa. Qual foi a primeira? Ama a Deus sobre todas as coisas. A ordem não pode ser trocada. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, está entendendo? Você só pode dar aquilo que você tem. Coloca Deus no centro da tua vida. Coloca Deus no centro do teu coração. Porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E não deixe que nada roube essa verdade do teu coração. Se coloque de pé.